Olá, tudo bem? Estamos ao vivo para mais uma live aqui com você. Meu nome é Leandro Arthur e eu sou coach de carreira. Acacil. É isso aí mesmo o seu nome? É o seu sobrenome? O que é? Seja bem-vindo. E o Insta está informando os meus seguidores que eu estou iniciando um vídeo ao vivo. Enquanto o Insta faz o seu trabalho, eu vou falar um pouquinho do que nós vamos conversar aqui. Eu fiz, como de praxe, um script para que eu possa ler e tirar as minhas dúvidas, as pautas que eu fiz aqui. Então eu sempre utilizo um script antes de fazer uma live. Ok? E vou falando sobre o assunto. Então vamos lá. A live hoje está começando às 7 horas. Normalmente nós iniciamos às 8. Então hoje está sendo às 7. Ok? Então hoje é sobre a empatia. É um fator crucial na sua resiliência no trabalho. Puta, que tudo grande, hein? Então, basicamente, nós falaremos sobre empatia e resiliência. Estava lendo aqui. Então, é empatia e resiliência no trabalho. Lembrando que eu já falei aqui, eu já até postei no meu YouTube o vídeo que eu fiz aqui no Insta Live sobre resiliência. Então, não vou dar foco na resiliência, e sim na empatia, ok? Porque você, uma vez com uma empatia calibrada, uma empatia ajustada, você, além de ter uma boa resiliência, você tem outros fatores, outras habilidades somada a essa da empatia, beleza? Então vamos lá. E enquanto não chega ninguém ainda, mas respeitando quem está no horário aqui, e também aquele que está assistindo a gravação, não ficar vendo eu enrolando aqui, eu vou direto ao ponto, ok? Então vamos lá. A sessão, né, de hoje, a live, ela dura 30 minutos, então você vai estar assistindo aqui conosco meia hora, para não ficar muito desgastante e também não faltar informação. Então 30 minutinhos é um tempo legal. Vamos lá. Antes de mais nada, eu gosto de sempre buscar informação no Aurélio. O conceito. Cristiane Fiorotto, seja bem-vinda. Boa tarde. Sejam bem-vindos aí, pessoal. Então, antes de eu começar a live, eu vou fazer um conceito, né, do nosso amigo Aurélio. Acácio, Ponta Porã, que legal, Ponta Porã. Então vamos lá, nós estamos falando de empatia, que é um fator crucial para a resiliência no trabalho, beleza? Vamos lá então. Então, como eu estava falando, eu vou dar aqui o conceito, tá? O conceito de empatia, conforme nosso amigo Aurélio, tá bom? Empatia, ela significa a capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. De novo, empatia significa capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Fala, Vinícius, seja bem-vindo. Então, consiste em tentar compreender sentimentos e emoções, procurando experimentar de forma objetiva e racional o que sente o outro indivíduo. Isso é conceito de empatia. Beleza? Então, a empatia nada mais é do que você se pôr no lugar do outro e tentar sentir o que ela sentiria. E tentar sentir
aquilo que ela está sentindo, tá bom? Que isso daí nada mais é do que uma parte da inteligência emocional, porque a outra parte é você entender os seus sentimentos. E a segunda parte é você entender o sentimento do outro, tá? Que também é um assunto para uma outra live, ok? Nós temos aí mais 25 minutos para falarmos hoje sobre empatia, mais resiliência dentro do trabalho. Vamos lá então? Então, um dos fatores primordiais para se ter a resiliência é a empatia, tá bom? Então, a empatia dentro de uma empresa ou numa carreira, né? De repente você não tem uma empresa, você está numa empresa. De repente você é funcionário ou talvez você seja empreendedor. Então, vale para todos vocês, tá bom? Então, para manter, né, para ter uma empatia dentro de uma empresa, você tem que manter um bom relacionamento por meio dela. Isso colabora com o desenvolvimento de talentos, tá? E maximiza os resultados seu e da equipe, tá bom? Então a empatia é você ter um bom relacionamento com os seus pares, com os seus liderados, com os seus líderes, e com isso você cria habilidades e maximiza o resultado, tá bom? Então a empatia, ela é uma habilidade, tá bom? Uma habilidade que você tem que buscar melhorar sempre ou adquirir, tá? Mas já adianto que não é fácil. Não é fácil porque nós temos orgulho, nós temos sentimentos como raiva, como tristeza, alegria e medo. Então são os sentimentos primários da inteligência emocional. E com isso você tem uma barreira para ter a empatia, tá? Então ela é uma habilidade de se colocar no lugar do outro. Desenvolver essa capacidade requer atitudes como ouvir na essência. O que é ouvir na essência? Nós temos 3 tipos de escuta, tá? De escuta. Escuta ativa. Escuta nível 1, escuta nível 2 e escuta nível 3. Normalmente, o bate-boca, bate-papo, discussão, uma conversa informal, é uma escuta ativa nível 1, tá? Você escuta, simplesmente escuta. Agora, quando você escuta no nível 2, você presta atenção no que a pessoa está falando, olhando nos olhos dela, e muitas vezes você repete depois o que ela falou. Para quê? Para você mostrar que você está ouvindo-a. Para você mostrar que está prestando atenção no que ela está falando. Você está dando a importância a ela, tá? E não desviar jamais o olho para outro lugar. Isso é escutativa nível 2. Aí você pode se perguntar ou me perguntar, mas se isso é o nível 2, o que é o nível 3 então? Gente, o nível 3 não é para qualquer um, o nível 3 é muito mais complicado. Você tem que ter foco total na pessoa e ao redor dela. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você tem que ouvir a voz, tem que ouvir a respiração dela, você tem que ouvir o semblante dela, você tem que ouvir os movimentos dela e o que está no ambiente que pode impactá-la. Isso é para a pessoa que trabalha com escuta ativa, como por exemplo psicólogo, coach, terapeuta. Então o nível 3 é algo muito mais complexo e muito mais profundo. Mas se você praticar o nível 2, já está de bom tamanho. Então aí vai uma primeira dica, que lá embaixo eu ia dar 3 dicas, mas eu estou antecipando uma das dicas para você ter empatia, tá bom? Então é escuta, mas a escuta ativa nível 2, tá bom? Não precisa ir para o 3.
Caso você queira estudar mais sobre esse tipo de escuta, aí sim você procura uma ajuda, alguma coisa. No processo de coaching, eu utilizo o nível 3 para Biofitness, seja bem-vindo ou bem-vinda. Então, você pratica isso num processo de coaching, a ponto de você exercer isso e você descobrir muitas coisas quando você utiliza esse nível de escuta, tá bom? Rosimeire, seja bem-vinda também. Então vamos lá, onde eu parei aqui. Então a empatia, ela tem que se pôr no lugar do outro, desenvolver capacidade de atitudes como ouvir na essência, que é o que eu expliquei agora. O que exige olhar para a pessoa enquanto ela fala, sem julgar ou dividir sua atenção com atividades paralelas, que é o que eu acabei de falar. Sharon, seja bem-vinda. Então, fala Monteiro, Hugo. Vamos lá então. Quando um indivíduo apresenta a habilidade de empatia bem desenvolvida, seu poder de atração aumenta, tá bom? Aumenta, o que possibilita a construção de relações mais saudáveis e afetivas, ok? Isso porque ser empático permite que você crie fortalezas, forças e fortaleça laços de cumplicidade com o próximo, legal? Então, toda vez que você usa a empatia, você cria laços fortes, uma fortaleza, você tem muita forças envolvida, você tem um estado amplo dos laços e da cumplicidade, tá bom? Dando sequência, para ser empático, se mostre muito, mas muito interessado, tá? Como é ser interessado? Você ouve, né, como eu já expliquei, e você também faz perguntas, porque você mostra curiosidade pelo assunto que a pessoa está colocando na mesa, tá? Ela está colocando um assunto, imagina você ouve, boa. Legal, você ouviu, mas e aí? Cadê a sequência? Cadê o diálogo? Cadê a pergunta? É muito legal quando você faz pergunta para a pessoa responde com toda franqueza, com toda força, com toda a emoção que ela tem quando você presta atenção e faz perguntas. Então, além da pergunta, você não deve julgar, tá? Você faz pergunta. Qual que é a pergunta que nós fazemos no processo de coaching? Nós fazemos pergunta com um intuito. Érica Vance, seja bem-vinda. Nós fazemos uma pergunta no processo de coaching com um único intuito: curiosidade. Não, jamais julgamento, tá? Você pergunta porque você está curioso. E outra, tá? Não é porque eu estou falando aqui que você tem que ser curioso, fazer pergunta e você vai lá e faz pergunta boa. Não. Você tem que mostrar no seu semblante, no seu não verbal, que você está realmente curioso. Tem que ser genuíno. Não pode ser algo montado, tá? Algo montado. Você tem que ser verdadeiro, tem que ser genuíno. Então faça perguntas como se você estivesse trocando ideia mesmo com a pessoa, tá? Primeiro você ouve. E outra, não pense na pergunta enquanto você está ouvindo. Porque enquanto você está ouvindo e você presta atenção no que você tem na sua cabeça, fica lá pensando, que pergunta eu faço, que pergunta eu faço. Não. Se você fazer isso, você não vai estar prestando atenção no que ela está falando. E ela percebe, sendo na parte racional, na parte inconsciente ou no consciente, tá? Pode ser que no consciente mesmo ela perceba, mas o inconsciente também diz muito. Então não caia na armadilha de querer ficar pensando na pergunta enquanto a pessoa está falando com você. Ouça. Perceba que hoje em dia as pessoas atropelam umas às outras. As pessoas não deixam você falar. Ou você não deixa ela falar.
Você mal ouviu a primeira, a segunda, a terceira palavra, já está fazendo perguntas, já está falando, porque você tem necessidade de falar. Você é ansioso. A sua ansiedade está muito alta e você quer atropelar, você quer que a pessoa te dê atenção, mas você não deu atenção a ela. Isso não é empatia, tá? Então, primeiro, você tem que saber o que é empatia, o conceito que eu já falei lá em cima. Depois que você souber o que é empatia, você tem que praticar a empatia, para depois você ter o resultado da empatia, do que é ter empatia por alguém, do que é ser empático com alguém, tá bom? Então, para você que está aqui, tem dificuldade e quer conhecer sobre empatia, você está no lugar certo. Nós vamos falar sobre empatia. Lembrando que são 30 minutos, tá bom? Fala, Fernando, tudo bem? Então, a empatia é primordial, crucial para que você tenha resiliência no trabalho ou em qualquer lugar da sua vida, tá bom? Então, esta atitude permite que você entenda como é a vida do outro, facilitando a interação e estreitando as relações. Lembra que eu comentei lá em cima que para você ter uma boa empatia com a pessoa, você tem que ter um bom relacionamento com os seus pares, com os seus amigos, com o seu sócio, seu pai, sua mãe, seu filho e assim por diante. Tá bom? Então, quem aqui, depois de tudo que eu falei, quem aqui, né, como você se sente quando está falando com uma outra pessoa e essa pessoa não está prestando atenção no que você está falando? Sabe quando você começa a falar e a pessoa já começa a olhar para outro lugar? Não incomoda? Incomoda. Só que às vezes nós, por algum vacilo, nós fazemos a mesma coisa. Então, toda vez que você estiver falando com uma pessoa ou ouvindo a pessoa, lembre dessa live e fale assim, putz, eu não estou olhando para essa pessoa. Mas para você que não está olhando, às vezes não é tão insignificante, não é tão significante. Você acha assim, uma olhadinha ali, uma olhadinha cá, não vai fazer diferença. A pessoa não vai falar para você que ela está incomodada. A não ser que você tenha muita intimidade com ela. Mas ela vai se incomodar. Por quê? Pensa você no lugar dela, que é a empatia. E você ouvindo o que ela tá, e você falando com ela e ela não olhando para você. Você vai gostar? Você já passou por isso? Né? Então isso incomoda. Então não faça isso. Tente fazer o quê? O contrário. Tente ouvir, olhar para a pessoa, olhe para ela, nos olhos dela para que você possa entender, tá? E lembre-se bem, genuíno, tem que ser genuíno, ok? Então, se você está passando por isso, você está falando com a pessoa não está te olhando, não está prestando atenção, ou aquelas pessoas que ficam no teclado, né? Eu já fiz muito isso. E às vezes, quando eu me pego fazendo, eu paro e olho para a pessoa. Muitas vezes isso está relacionado com sabotadores, tá bom? É uma autossabotagem, porque nós temos 9 sabotadores, né? E um crítico, que é o principal, nós temos mais 9. E mapeando esses sabotadores, que nós fazemos isso no processo de coaching, você consegue eleger quais são os maiores e tentar eliminar. Num momento desse que eu estou digitando, eu penso, putz, é meu sabotador hiperrealizador, deixa eu parar de fazer e olhar. Tá? Mas não é sempre que eu lembro. Então, o que você faz no lugar, na pessoa que está... você está falando com ela, ela não está prestando atenção. O que você faz? Para de falar, continua assim mesmo, ou chama a atenção dela. E aí? O que você faria numa situação dessa? Digam para mim aqui. 1. Para de falar. 2. Continua falando com a pessoa. E 3. Chama a atenção dela. Coloca aí 1, 2 ou 3 para mim. Só para eu ver uma enquete aqui de do que vocês mais fazem numa situação dessa. Tá? Enquanto vocês vão digitando aí, eu vou falando mais coisas aqui, tá? Então, lembrando, 1, 3, você chama a atenção dela, que legal, é bom, né? Mas assim, sempre com educação, sempre com respeito,
Porque o como nosso é o que dita o que, tá? Se você fazer um como ridículo, um como muito grosseiro, você também não está sendo legal. Então, faça um como legal, tá? Então, 3, você vai lá e chama a atenção dela, fala assim, tô falando com você. Ou você fala assim, por favor, me presta atenção, uma coisa séria, né? Você está olhando para outro lugar, isso me incomoda. Não tem problema. Mas nós temos dificuldade, às vezes, de chegar nesse momento e falar. O que acontece? A maioria continua falando. Isso que acontece. Só que aí a comunicação falha. 3, Vinícius, também? Legal. Tem que ser sincero. Então, o que acontece se você não falar, que a maioria faz? Perde, a comunicação se perde. Mas, às vezes, se você não falar, a pessoa não vai perceber. Muitas vezes, aconteceu comigo, eu não percebo. Porque é a correria do dia a dia tanta, e você está com muitas coisas na cabeça que você não dá atenção. Mas é legal que a pessoa fale. Né? Porque aí você fala, putz, desculpa, eu não percebi que eu não estava dando atenção para você, e você se incomodou. Porque quando a comunicação falha, 100% da responsabilidade é do emitente. Guardem isso, 100% da responsabilidade é do emitente. Se a comunicação falhou, o emitente falhou. Ok? Legal. 3 pessoas colocaram 3, 2 pessoas colocaram 3 aqui. Então, pra gente ir finalizando, faltam uns 8 minutinhos, eu tenho aqui 4 itens do título, para que serve a empatia, tá? Para 4 situações a empatia serve. Primeiro, compreender seus subordinados e manter um interesse ativo por suas preocupações. Segundo, ter melhor orientação para servir, antever, identificar e satisfazer as necessidades do cliente. Aprimorar a sua capacidade de desenvolver equipes, perceber as necessidades das pessoas, identificar seus pontos fracos e reforçar suas aptidões. Ok? 4ª e última, para que serve? Situação, para que serve a empatia? Cultivar as melhores oportunidades por meio de pessoas diferentes, tá? Sem deixar de valorizar a diversidade. Legal? E por fim aqui, nós temos, eu anotei aqui 3 dicas para que você possa treinar a empatia. Uma delas eu já dei lá em cima, é ouvir mais, observar, tá? Ouvir. Olá, Ed, seja bem-vindo. Então você tem que ouvir e observar, tá bom? Ouvir e observar. A primeira dica para que você possa treinar a empatia. A segunda dica é manter o autocontrole contando até 6. Lembra daquele ditado de conta até 10? E respire. Conta até 6. Por que até 6? Porque 6 é o tempo, né, em segundos, você contar 1, 2, 3, é o tempo que a nossa amígdala, nós temos uma amígdala aqui dentro, a nossa cachola aqui, que é parecida com essa amígdala que nós temos aqui. Nós temos uma amígdala que ela serve ela abre e fecha, tá? Abre e fecha. Se você não contar até 6, ela vai estar fechada. Ela fechada dá vazão ao seu reptiliano. O que é reptiliano? Ele age na grosseria, ele age sem pensar, ele age sem emoção. Ele age no racional. O que ele faz? Ele age. E você faz o que está na sua cabeça. Se você contar até 6, a amígdala abre e ativa o sistema límbico. Aí você tem o emocional. Aí você pensa na emoção. Um exemplo, tá? Um exemplo. Se você for assaltado, o ladrão pegar uma arma e colocar na sua cabeça. Ele fala assim, passe o relógio. Você pode fazer 2 coisas que o nosso cérebro reptiliano faz.
Ou você corre, ou você reage dentro desses 6 segundos. Passou do 6º segundo, aí o sistema límbico age, porque a amígdala abriu, aí você pensa e fala, pô, eu tenho família, eu tenho a minha vida, se eu revidar ou correr, ele pode me matar. Então aí você acaba não fazendo aquilo que você faria antes dos 6 segundos. Beleza? Então isso é manter o autocontrole, tá? Entrei um pouquinho em inteligência emocional e voltei, tá bom? Beleza? Então conte até 6, mantenha o autocontrole. Ok? Terceira e última dica, fazer rapport. Rapport é, traduzindo para o português, não tem tradução, mas traduzindo para o português, se fosse traduzir, seria a empatia mesmo. Mas o que é rapport? Nós temos no nosso cérebro neurônios espelhos. O que é? É você provocar no outro uma reação da sua ação. Por exemplo, eu estou aqui conversando com você, eu coloco a mão no cabelo e espero. Se a pessoa que está conversando comigo, que eu estou prestando atenção nela, fizer a mesma coisa, ou parecido, algo perto aqui, ela se conectou a você, aconteceu um rapport. Então isso vai fazer com que você saiba que você a fisgou, né? Para aqueles que tá um casal se conhecendo, vai assim, opa, ela tá na minha, agora que eu vou dar o pulo do gato, agora que eu vou dar o bote. Para você que está vendendo, você fala assim, pô, tá na minha agora eu vou vender. Então é o rapport, é a conexão, né? É o contato, né? Você fala assim, para alguns soa como, o meu santo bateu com o dele. Já ouviu falar sobre isso? Então isso é rapport. Tá, então é um assunto para outra live também, que dá pra gente falar sobre rapport cruzado, rapport direto e assim por diante. Então faça rapport. Atue na empatia, ok? E para fechar, eu sempre fecho com o meu contato. Para você que queira fazer parte da minha lista de transmissão no WhatsApp, me manda um oi no número 19 99725 7485, tá? Aí você pode me chamar e falar um oi, quero entrar na lista. Aí eu coloco você na minha lista de transmissão, que durante a semana, 2 vezes no máximo por semana, eu envio mensagens exclusivas de áudio sobre mindset, produtividade e carreira, tá bom? Então fique à vontade aí e pode me dar um oi aqui também se quiser, pelo Insta, falando que quer entrar na lista, fique à vontade, ok? Então um grande abraço e até a próxima live, semana que vem tem mais. Tchau, tchau!